Olá, está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua indispensável companhia. No programa de hoje, neste primeiro bloco, temos o prazer de receber o vereador pela cidade de Natal, Hugo Manso, que é vereador do Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, Hugo? Como vai? Tudo bem, Pinto. Satisfação estar aqui novamente contigo. Apesar de um momento conturbado da vida política, estamos nos posicionando nesse ambiente. Inclusive com adesivo aí no peito, democracia sempre, mais ódio, mais amor, menos ódio, é isso? Do que trata-se? Trata-se da defesa da democracia. Nós vivemos um momento muito importante para reafirmar os conceitos democráticos. O conceito da tolerância, o conceito da convivência dos contrários, o conceito do respeito a opiniões diferentes. Nós temos uma luta de classes que ela é instituída na sociedade internacional desde quando a economia se caracteriza como capitalista e que, portanto, determina o rumo de muitas ocorrências. Mas dentro desse conflito, nós temos que ter regras do ponto de vista da convivência entre esses contrários, entre os opositores, entre os pontos de vista. E nós que fazemos a política institucional, nós que nos submetemos à lógica do voto, à lógica das maiorias sobre as minorias, nós temos que levar isso às últimas consequências. Então, o processo que o Brasil vive nesses últimos meses é um processo muito confuso, muito atípico e, portanto, a reafirmação da democracia é algo que nós temos feito um esforço para fazer no partido, na sociedade. Constituímos duas grandes frentes no Brasil. Hoje tem a Frente Brasil Popular, que nós integramos aqui no Rio Grande do Norte. Tem uma outra frente que se coloca mais no sul-sudeste, mas todos com o mesmo objetivo de fazer frente ao que nós caracterizamos como um golpe parlamentar, um golpe diferente do que houve em 64, que tinha a presença contundente das Forças Armadas. Agora você não tem essa presença contundente, apesar de que as Forças Armadas, continuam a existir. Há um debate na sociedade, as pessoas dizem, um lado diz que não foi golpe, outro lado insiste que foi golpe. O senhor acaba de dizer que foi golpe. O que lhe convence a dizer que foi golpe? Primeiro que não houve um crime identificado da presidenta da República para poder ocorrer o impeachment. Segundo, porque os, digamos assim, primeiros interessados e os atores primeiros dessa mudança de governo são todos eles absolutamente implicados em situações muito mais graves, muito mais comprovadas do que qualquer outro. Então, é visível o interesse em parar com as investigações, em interromper o fluxo normal da democracia e, principalmente, em estancar, em eliminar os programas sociais em curso. Por trás dessas, digamos, 3 ou 4 variáveis, tem um interesse econômico internacional muito forte sobre as nossas riquezas. O senhor está falando do pré-sal? Falo do pré-sal, mas falo também dos minérios, falo também do nosso subsolo como um todo. Então, a economia capitalista internacional, ela vive crises cíclicas desde há muito. Essas crises, elas precisam ser enfrentadas com o dinamismo da própria economia. O Brasil, cansado de ser um país subalterno, desde quando nós nos entendemos por pessoas, a gente percebe que a economia capitalista é comandada pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pela França, pela Inglaterra, pelo Japão. Antes da queda do muro, você tinha o leste europeu, com a União das Repúblicas Socialistas, você tinha alguns outros países fortes, mas sempre num comando norte e sul do planeta, né? A chegada do presidente Lula no Brasil e algumas outras ocorrências internacionais, o dinamismo da economia da China, criou a possibilidade de uma criação de um novo arcabouço econômico, que se chamou de BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e o S de África do Sul. Esse BRICS, ele põe em xeque essa hegemonia norte-americana, essa hegemonia europeia, sinaliza com a criação de um banco internacional e chega a especular a possibilidade de uma nova moeda para se contrapor ao euro e ao dólar. Isso
não foi, digamos assim, assimilado pelos países que detêm uma hegemonia militar no planeta, uma hegemonia de mídia, e, portanto, há uma necessidade de desestabilizar esses países, que são países ricos em matéria mineral, em energia, países continentais, países grandes, países com grandes contingentes habitacionais, populacionais, e, portanto, que de fato ameaça a lógica internacional. E o que se passa no Brasil é uma coisa articulada internacionalmente, é algo muito profundo, algo complexo. As pessoas, no primeiro momento, acham que o debate é só sobre corrupção, não é? Tira Dilma, põe não sei quem. Isso não é digamos assim, o prato quente do debate estratégico que se passa hoje no Brasil. Nós somos um país muito rico. Nós temos uma biodiversidade espetacular. Nós temos 8 mil quilômetros de costa. Nós temos um marco, as 200 milhas, nos dá uma plataforma continental espetacular, tanto para a pesquisa da biodiversidade, para a pesca, como para a pesquisa mineral. O pré-sal foi uma descoberta do nosso país, do nosso governo, da nossa tecnologia. Nós temos empresas de construção civil com muita expertise na área, e está tudo contaminado com a pauta da corrupção, com a relação promíscua entre alguns empresários e alguns políticos. Se contamina tudo. Nós vemos hoje a engenharia nacional comprometida. Eu sou engenheiro, isso é muito grave. Nós construímos aeronaves. Nós temos a Embraer, uma excepcional. Mas aí você precisa de mercado internacional. E o Brasil está destruindo a classe política brasileira. Não é, até essa palavra classe não é bem adequada. Mas os políticos estão destruindo a imagem do país internacional, para o olhar internacional. O que é que isso pode acarretar? É nós voltarmos a uma condição de colônia. Não a colônia tradicional, quando tínhamos o Reino de Portugal comandando as coisas aqui, mas uma colônia do ponto de vista da nova economia, da nova tecnologia que se vive. Nós vivemos uma revolução do ponto de vista tecnológico, com as tecnologias da informação. Aqui em Natal estamos discutindo um parque tecnológico importante, um projeto de lei do prefeito que nós estamos relatando na Câmara. Nós estamos vendo essa potencialidade do pré-sal, nós estamos vendo coisas muito importantes acontecer. As mídias alternativas, as redes de computadores, elas nos levam a uma novidade muito grande. Então, a inserção do Brasil nesse ambiente poderia se dar de forma independente, autônoma, soberana. Lula, como presidente, chegou a ser cortejado pelos as grandes nações. Lula recebeu prêmios nas principais universidades do planeta, mas percebe-se que essa força a um emergente, a um país emergente da economia, é ameaça. E, portanto, uma velha oligarquia nacional, os velhos políticos oligarcas, Romero Jucá, Renan Calheiros, Eduardo Cunha, José Sarney, se juntam no sentido, Michel Temer, no sentido de dizer, não, é melhor nós, numa posição subalterna, onde nós façamos o serviço sujo aqui e deixe os gringos ganhar o deles, do que o Brasil inserido e nós do lado de fora. Então, há toda uma mesquinhez, há toda uma lógica perversa, aonde 2/3 da população brasileira vai ser excluída, como nós vimos isso no passado. Então, o nosso esforço do presidente Lula, da presidente Dilma, de incluir 60 milhões de pessoas ou mais no mundo do trabalho, no mundo do consumo, se traduzir em políticas públicas. Compra da agricultura familiar, expansão dos institutos federais, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos. Foram tantos os programas que deram uma nova qualidade de vida ao Brasil. Mas isso tem um preço, essas relações internacionais. Então essa é a dimensão da crise que a população precisa entender para chamar de volta para si o protagonismo. Nosso tempo está estourado, mas a plenária desse adesivo que o senhor carrega aí é nessa quarta-feira. Hoje, às 18 horas, no auditório do Instituto Federal aqui da Salgado Filho, vamos ter uma grande plenária
com a presença da senadora Fátima Bezerra, para debater esse contexto nacional e ver os caminhos a tomarmos. Perfeitamente. Hugo Manso, muito obrigado. Depois queria que o senhor voltasse para a gente tratar dos assuntos da capital do Rio Grande do Norte. Ok, eu que agradeço. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas. A você que nos acompanha, não saia daí. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto.